Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição. Dessa vez, o estudo adicional da lição dessa semana. Estou aqui mais uma vez com a Iris. Tudo bem, Iris? Opa, ótimo. E com a nossa convidada super especial que esteve com a gente a semana inteira aí nos ajudando, trazendo luz. Muito obrigada pela sua presença e seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. E aí a gente começa a lição de sexta-feira com alguns trechos de Ellen White. Ellen White, para quem não conhece, é uma profetisa da Igreja Adventista, uma das pioneiras que escreveu vários livros que trazem luz para gente entender, e todos eles fundamentados na Bíblia. Então, Ellen White, em Atos dos Apóstolos, a gente tem aqui o primeiro trecho, diz assim: os que têm suportado as maiores tristezas são frequentemente os que transmitem aos outros o maior conforto, levando a luz do sol aonde quer que vão. Essas pessoas foram purificadas e sensibilizadas por suas aflições, não perderam a confiança em Deus quando assaltadas pelas dificuldades, mas se apegaram mais intimamente ao seu protetor amor. São uma prova viva do eterno cuidado de Deus. Esse trecho ele fala muito comigo, porque teve um momento específico da minha vida que foi bem complicado, que foi em 2019. Era um ano em que tava tudo meio que... Sabe quando você sente que o mundo tá desmoronando pra você? Era assim. Foi luta atrás de luta. Meu pai tava com câncer. E aí a gente descobriu no início do ano. Aí tem aquela fase que a gente descobriu bem tarde, né? Então já tava tipo num câncer meio terminal. Mas ele teve uma melhora, né? Ali pertinho do meio do ano. E era a época de Missão Caleb. E aí eu fui e falei com ele: pai, eu não sei se eu vou, se eu fico aqui com você, porque era uma missão que era 15 dias direto dentro da igreja. E era uma missão que era no Complexo Alemão, era meio afastado de onde eu morava. E aí eu falei assim: não sei se eu vou. E aí meu pai falou assim: Sara, aconteça o que acontecer comigo, eu tô salvo. Aquelas pessoas lá não estão, então elas estão precisando mais de você do que eu. E aí aquilo mexeu muito comigo, que eu fui pra missão. E aí naquela missão foi a missão que Deus mais falou comigo, porque foi a missão em que eu mais consegui mudar a vida de pessoas. E aí esse trecho fala muito comigo porque foi em um momento de tristeza, de angústia, de sofrimento, que eu mais consegui ser sensível às pessoas e que eu mais consegui refletir ao amor de Deus, né? Então, por mais que a gente passe por tristezas nesse mundo, né? Por mais que a gente passe por aflições, e nada delas, não quero romantizar aqui, né? Porque o pecado é ruim, é injusto, traz consequências horrorosas pra gente, mas a gente pode tirar alguma coisa boa dessas questões porque a gente está preparado para lidar com outras pessoas que estão passando coisas parecidas com a gente, né? Que estão sofrendo tão como a gente está sofrendo. Então, Deus ele nos abençoa com esse dom de... Eu entendo o que é o meu sofrimento, sei o que eu estou sentindo, então eu entendo que aquela pessoa está sentindo também. E aí são as pessoas que mais conseguem transbordar, né? Que mais conseguem ajudar, ter um olhar sensível. Mexeu muito comigo esse texto. A lição até fala sobre isso, né? Sobre consolar uns aos outros. Quando você foi consolado por Deus, você consegue dar o consolo para os seus irmãos que estão precisando. E outro trecho que vai dizer aqui do livro Patriarcas e Profetas vai dizer assim: uma vida cristã consagrada está sempre derramando luz, consolo e paz. Caracteriza-se pelo tato, pela pureza, pela simplicidade e utilidade. É dirigida por aquele amor abnegado que santifica a influência. Esta repleta de Cristo e deixa um rastro de luz por onde quer que passe seu possuidor. Então, vai falar sobre como a pessoa ter uma vida consagrada, isso vai cair sobre outras pessoas, vai abençoar outras pessoas, que encaixa muito com a história aqui que a Sara falou, né, que ela passou na vida dela, de no momento de mais fragilidade, poder também ser luz para outras pessoas que estavam precisando dessa luz naquele momento. E agora eu queria ouvir da Yasmin a seguir o texto. O último texto dessa parte de sexta-feira diz bem assim: o apóstolo Paulo achou necessário reprovar o erro na igreja, mas não perdeu o domínio próprio ao reprovar o erro. Explica ansiosamente a razão para a sua atitude, quão cuidadosamente ele se esforçava para deixar a impressão de que era amigo dos faltosos. Fazia-os entender de que lhe era doloroso causar-lhes dor. Deixava-lhes na mente a impressão de que seu interesse estava identificado com o deles. Isso me lembrou minha mãe. Eu era pequena e ela ia me disciplinar, me corrigir. E ela falava: olha, dói mais em mim do que em você. Aí eu não entendia isso. Ai, como é que ela tá brigando, tá me batendo? Dói mais nela do que em mim. Mas, na verdade, é que Paulo tinha esse amor de pai com a igreja. Todas as vezes que ele disciplinava e que ele entendia que era importante disciplinar, ele fazia isso com amor. E como é importante a gente, como igreja, ter a mesma atitude hoje em dia. Primeiramente, orar a Deus quando nós identificamos um erro, um problema, algo que aconteceu dentro da nossa igreja.
e orar e pedir a Deus esse discernimento, esse amor, e depois se reunir em comissão e tomar a atitude certa, só que sempre com o objetivo de disciplinar a pessoa e restaurá-la. Porque o maior propósito de Deus é a nossa salvação. Com certeza. Paulo, ele reflete Jesus de uma forma muito linda, né? E ele traz justamente isso. Então, eu acho que a lição da semana inteira, ela vai resgatar em nós algo que às vezes a gente se esquece, mas que é o principal dom, que é o amor. E que a gente possa todos os dias exercer de forma prática, de entender que as pessoas estão precisando que a gente ame elas, assim como a gente também precisa ser amado. Então, quando a gente ama, a gente reflete a um Deus. E aí a gente, às vezes, prega muito mais em atitude do que em palavras quando a gente exerce o amor, né? Quando as pessoas veem que a gente está sendo sensível, que a gente está amando, que a gente está restaurando a vida das pessoas, a gente está mostrando a Deus da forma mais prática possível, da forma mais lúdica possível, porque Ele é amor, né? Então, que isso possa reverberar na gente todos os dias. Amém. Eu vou pedir para a Yasmin finalizar esse momento com uma oração. Por favor, Yasmin. Oremos. Obrigada, Senhor Deus, pelo amor que o Senhor coloca em nosso coração, por nós mesmas e pelas pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos mostra onde estamos errando e o Senhor nos dá a condição de nos arrepender e de não errar mais, de fazer o que é certo. Nos dá sabedoria e discernimento ao abordarmos outras pessoas que estão seguindo o caminho errado, para que eles se voltem para Ti. Cuida dos nossos amigos, cuida da nossa igreja e nos ajuda a continuar caminhando rumo à Canaã celestial e a nos preparando para a Tua volta. Fica conosco durante este finalzinho da semana e nos prepara para esse sábado. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez te lembrando aí de se inscrever no nosso canal, liga o sininho para não perder nada. E muito obrigada pela sua presença até aqui. Até a próxima lição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.